Olá, meu nome é Tarananda, eu sou um praticante de Vedanta Advaita, que é uma tradição espiritual da Índia antiga, não dualista. E estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um conceito muito importante das tradições espirituais da Índia, que é o conceito de karma. Então vamos iniciar pela etimologia da palavra. Karma, que vem da raiz verbal sânscrita, kri, que é a raiz verbal do verbo agir, que dá origem à palavra ação. Então karma significa ação, nada mais do que ação. Karma é só ação. E quando nós falamos de karma, dentro do contexto filosófico, espiritualista da Índia, nós identificamos três fatores importantes. O primeiro deles é a ação propriamente dita. O segundo fator que é importante é o ser que produziu a ação, aquele que praticou a ação. E o último fator é o que decorre dessa ação. Então existe o agente, a ação e os resultados da ação, que nós chamamos de karma pala dentro da linguagem técnica do Vedanta. Karma pala significa os frutos da ação. Pala, frutos. Karma, ação. No Ocidente nós chamamos os frutos da ação de resíduos. Resíduos da ação. Eu vou dar um exemplo. Quando eu olho para você com amor, remanesce em mim um sentimento da natureza do amor. Quando eu olho para você com inveja ou ódio, remanesce em mim um resíduo da natureza da inveja ou do ódio. Ou seja, o resíduo remanesce no ser que agiu. Permanece ficando no ser que agiu. E fica aonde? Essa é uma pergunta. Né? Onde o resíduo está? Dentro de mim. Então a doutrina do karma nos ensina que a somatória de todos os resíduos, de todas as ações efetuadas por mim, desde que eu me manifesto nesse planeta, é o que nós chamamos de mente. A somatória de todos os resíduos dá origem à mente. A mente é isso, a somatória de todos os resíduos. Todos os resíduos vindos aonde? Então a gente identifica três origens principais para esses resíduos. A primeira origem, não numa ordem de importância, mas a primeira origem são os resíduos oriundos das vidas passadas, das experiências das vidas passadas. Não das lembranças, mas das experiências vivenciais das vidas passadas. Aquilo que nós desenvolvemos nas vidas passadas, aquilo que nós sofremos, aquilo que nos marcou. Esse é o primeiro tipo de resíduo. Falando em vidas, nós temos que acrescentar a esses resíduos as experiências muito fortes desta vida atual, principalmente na primeira infância, os primeiros anos de vida, os anos da descoberta do mundo, onde muita coisa entra dentro de nós. Muito preconceito, muitos medos, muitas fobias. Não é? E a terceira fonte de resíduos importantes, que talvez seja até mais importante em termos de comportamento atual do que as outras duas, são os resíduos da evolução biológica desse corpo mamífero primata que eu uso aqui hoje. O nosso corpo, esse corpo físico, que a gente chama de corpo humano, é o resultado evolucionário de um processo extremamente complexo, que teve início quando a primeira célula da vida, no mar primordial, que nós chamamos de coacervado, deu origem a todo um processo evolucionário que formou tudo que existe de vida no planeta. Plantas, bactérias, vírus, animais, os vegetais, né, são as plantas, e nós humanos, né, que fazemos parte do grande reino animal, né, que essa evolução nos deu de presente um corpo mamífero primata, que é esse corpo aqui que a gente usa. A gente renasce nesse corpo. E ao renascer nesse corpo, nós temos que conviver com todo esse processo evolucionário em que cada etapa é uma ação que deixou nesse corpo um resíduo. Para vocês verem como esses resíduos são importantes do ponto de vista comportamental, eu vou citar só um exemplo. Todo animal, e não só os animais, as plantas também têm, né, um instinto, denominado instinto de preservação de vida. Para exercer o instinto de preservação, os animais têm uma certa agressividade, um estresse, que dá a eles combatividade para lutar pela sua vida. Essa agressividade é normal. Todos os animais a utilizam. Mas nós humanos
tingimos essa agressividade com os conteúdos da mente, que pensa, que raciocina, às vezes até de forma meio maquiavélica, e transformamos essa agressividade em violência. Violência desnecessária. Então a violência que hoje existe no mundo é resultado de uma manipulação da agressividade, do instinto de preservação da vida, de uma forma ruim. Olha como isso é importante. Então todos esses resíduos, fazendo parte daquilo que eu chamo de mente, se constituem no principal fator de manipulação, né, de manipulação entre aspas, né, mas o principal fator de manipulação de comportamento, de atuação de comportamento. Eles são os fatores que determinam o comportamento, de uma certa forma. Por quê? Porque a mente é a interface ativo-cognitiva entre o eu verdadeiro, aquilo que eu sou na minha essência, né, e aquilo que eu chamo de mundo exterior a mim, realidade objetiva, que de fato não é objetiva, é subjetiva. Por quê? Porque essa realidade surge na minha mente em função da convergência dos sentidos para ela e da manipulação que ela faz das informações dos sentidos para formar essa realidade. E daí a mente dá origem às ações. Então os conteúdos da mente são extremamente importantes na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de criar a ilusão de que o mundo é, e de como nós agimos no mundo. Isso é extremamente importante. E os conteúdos das ações são os fatores que determinam a estrutura dessa mente. Né? Então, dentro desse contexto, nós podemos ver que a transformação espiritual do homem não é uma transformação espiritual daquilo que o homem é em sua essência, porque o homem em sua essência é a imagem e semelhança do divino. Nós não somos a mente, nós não somos o corpo, nós somos a essência divina manifestada. E, portanto, nós temos todas as qualidades que o divino tem. A nossa interface é uma interface que o processo divino de manifestação nos outorgou para que nós nos manifestássemos, e ela é constituída assim, por quê? Porque ela foi útil em épocas, e até hoje ela continua sendo útil nesse mesmo aspecto, que é o aspecto de preservação, manutenção da vida no planeta, o que possibilita corpos onde nós podemos nos manifestar, através dos quais nós renascemos e nos manifestamos. Só que o homem, quando começa a evoluir do ponto de vista na direção da luz, quando ele começa a sentir o chamado da luz, o chamado do Dharma, ele começa a abrir mão, né, de todo um processo que nós denominamos Nivriti Marga, que é o processo de inversão dos resultados das ações, ou do karma, para entrar num outro ramo, que a gente chama de ramo ascendente, que é o processo do Pravriti Marga, o processo da não imersão nos resultados da ação. Então esse processo é o processo da libertação dos conteúdos da mente. É esse processo que o Senhor Buda trilhou. Trilhou como? Através da meditação, ele conseguiu o esvaziamento dos seus conteúdos mentais. Esvaziando os conteúdos mentais, ele fica livre desses conteúdos e fica livre do karma, e fica livre da mente. E aí ele manifesta aquilo que ele é, consciência pura, a imagem e semelhança do divino, um Buda, um ser iluminado. Para finalizar, eu diria que a doutrina do karma é completamente amoral. Ela não contempla ou não analisa as ações humanas do ponto de vista de bem e mal. Ela é moral. Ela diz que pecado não existe. O que existe são resíduos das ações. Se a ação é efetuada com uma intenção ruim, ela deixa em você um resíduo ruim. Se ela é efetuada com uma intenção pura, vai deixar em você um resíduo puro. Então, isso não pode ser avaliado do ponto de vista de bem e de mal, mas sim do ponto de vista do que você vai colher no futuro em função do que você faz no presente e fez no passado. Eu espero que com essa simples palestra eu tenha explicado um pouco melhor como nós, que seguimos o Vedanta, entendemos a doutrina do karma. Eu agradeço a todos e peço que Deus em mim, saúde Deus em ti. Namastê.